Olá, graça e paz, vamos para a nossa palavra. Hoje a palavra que o Senhor ministrou em meu coração e eu queria compartilhar com você. Está lá em 1 Samuel 30, a partir do versículo 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Amém? Glória a Deus. Nesse episódio aqui, Davi vinha com seus homens da guerra e ele estava indo em direção à sua cidade. Quando ele chega na sua cidade, ele se depara com a sua cidade toda queimada, toda destruída. Esse período aqui foi quando ele fugia de Saul ainda, onde o rei Ax, ele entregou essa terra para Davi morar, né? Então ele ficou um tempo exilado e ele morou ali, com todos os homens que o seguiam. E quando ele chegou na cidade, ele se deparou com a sua cidade destruída, pegando fogo. E de repente não estava lá mais suas mulheres, nem os filhos, não existia mais ninguém. Todas as pessoas que eles tinham deixado para ir, né, para sair em batalha, quando eles voltam, não tem nada, tá tudo destruído. E aquele momento de dor, de sofrimento, eles choraram, né? Eles choraram em alta voz e perderam até a força de tanto chorar. E chegou o momento em que os seus homens quiseram apedrejar Davi. De tanta angústia, de tanto rancor que partiu daquele momento, né, de tristeza, de desespero, eles quiseram apedrejar Davi. Mas o que Davi fez? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Davi foi ali pressionado, se pôs num local em que ele se desesperava também, e todo aquele povo que o seguia iria realmente apedrejá-lo, ou ele se levantava, se reanimava no Senhor e continuava. Que situação difícil, não é mesmo? E nós, por muito menos, nos desesperamos no Senhor. Por muito menos do que isso, nós questionamos a Deus. Nós perdemos a confiança no Senhor. Davi passou por inúmeros momentos de provações, em que ele sabia que tudo que ele passava, né, de provação era para ele se tornar um homem melhor, para ele provar sua fé. E assim foi, todos os momentos, ele provou a sua fé, seguindo confiante no Senhor. Então ele aprendeu que Deus é confiável, que em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer dificuldade que se encontra, nós precisamos confiar no Senhor. E ele confiava no Senhor se enchendo de conhecimento. Então ele se enchia do conhecimento de Deus, porque quando ele passava por momentos difíceis, ele sabia o que fazer. Isso o ajudava. Só que o conhecimento de Deus, ele é totalmente irrelevante se não for colocado em prática. Olha só que frase forte. O conhecimento de Deus é totalmente irrelevante se não for colocado em prática. Então, naquele momento, na mais grave de todas as crises, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então, que nós possamos fazer isso. Fazer a mesma coisa. Quando nós estivermos
ponto, assim, de estivermos vivendo algo das crises mais graves das nossas vidas, que a gente não vê saída, que a gente não sabe o que fazer, que nós olhamos para um lado e para o outro e nada tem solução. É nesse momento que nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus confiável. E a partir do momento que nós lembramos que o nosso Deus é um Deus confiável, nós nos reanimamos no Senhor e seguimos em frente, amém? Davi fez isso, ele se reanimou no Senhor e Deus falou para ele foi consultar Deus, foi falar com Deus o que ele deveria fazer. E Deus falou, pode ir que você vai resgatar um por um, você vai encontrá-los e vai trazer todos com vida, nenhum você vai perder. E Davi assim fez, foi de encontro e conseguiu trazer toda a sua família e toda a família dos seus homens que o seguiam, amém? Então confie no Senhor, siga confiante que nesse dia você venha se reanimar no Senhor, se encher de força para continuar a caminhada, amém? Tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus.